Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Versani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Versani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade, pioneirismo. Foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Versani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador de hoje. Papo de Comprador é um programa que busca trazer conteúdo relevante através de profissionais experientes e tudo isso num papo bem descontraído para você, comprador. Olá a todos, meu nome é Érica Rieira e eu também sou um membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club com patrocínio da Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, Level, soluções especializadas em procurement, o grupo Versani Sandrini e com apoio da R-Com Online. O tema desse 7º episódio de Papo de Comprador é a indústria 4.0. Nós vamos falar do cenário atual, das tendências, das barreiras e de como os compradores e toda a organização de compras e supply chain tem que se adaptar ao que vem aí pela frente. Bom, pessoal, no papo de hoje a gente tem aqui com a gente o Alexandre Menezio, fundador e diretor de operações de compras da Aliança S.A., o Rogério Negrão, Global Purchasing Director, interior e exterior da GM, e a Letícia Serra, Procurement Manager, Owens, Illinois, American South. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu já queria emendar aqui na primeira pergunta para a gente esquentar a nossa conversa sobre esse mundo digital. Eu queria saber de vocês o quanto esse mundo digital já está impactando a realidade e as atividades de compra e supply chain nas empresas hoje. O que é a realidade hoje desse mundo digital dentro das empresas? Eu queria começar com você, Letícia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Realmente, na minha opinião, essa tendência da indústria 4.0, de sistemas cognitivos, enfim, de inteligência artificial, ela já está começando a afetar a área de compras. Acho que a ferramenta mais significativa, né, mais usada agora na área de compras relacionadas à indústria 4.0 é o RPA, né? O RPA agora acho que já é a realidade na maioria das grandes empresas, aí impactando diretamente a área de compras através de colocação de pedidos, de follow-up de pedidos de compras, então, enfim, substituindo aí atividades transacionais, né, que eram de alta repetitividade, né, de alto volume, feitas aí por nossos compradores, que estão sendo substituídas aí por essa tecnologia de RPA. Eu acho que atualmente a tecnologia que mais vem sendo usada em compras pelas grandes empresas. Bacana. E você, Alexandre, qual é a tua opinião? Eu acho que o impacto é altíssimo, mas eu ainda vejo como pouco abrangente. Tá? Realmente, já percebo, né? Tem coisa acontecendo de automação, de total ausência de interação humana, como a própria Letícia falou, na questão de follow-up das aquisições. Vejo também geração de indicadores de desempenho e a interação desses indicadores no processo, a reposição automática de estoques de insumos, tudo isso já está acontecendo. Tá? Está acontecendo até algumas soluções, algumas ferramentas de negociação automatizada, onde você faz a parametrização, então a interação humana vai até a parametrização, mas depois você confia a tecnologia à máquina ali para realizar a negociação dentro dos parâmetros selecionados. Mas tudo isso já está acontecendo, já está disponível, né? Para as empresas que desejarem, já está acontecendo. Mas eu ainda vejo uma abrangência limitada, tá? Vejo as coisas acontecendo na direção da indústria 4.0 muito mais aceleradas no Parque Fabril, tá? Do que nas áreas de compras. Legal. E você, Rogério?
Como é que você vê essa questão? Oi, André, obrigado pelo convite mais uma vez. Tá um prazer estar com vocês aqui, com o Alexandre e com a Letícia. Bom, deixa eu traçar um pouquinho dois paralelos. Primeiro, eu acho que a ferramenta já caminha com a parte de automação de compra, já vem caminhando faz uns 10 anos bem, né? Desde a implementação do ERP e do Procure to Pay, isso está acontecendo já faz um bom tempo. E muitas empresas adotaram automação, como a Letícia colocou, e pequenas compras de uma forma automática, catálogo, etc, etc. Então, isso aí acho que já está bem solidificado, já é uma realidade, inclusive acho que para empresas médias e pequenas, né? O que eu vejo é o seguinte, principalmente na indústria, na minha indústria especificamente, a gente está trabalhando muito com o digital, com os fornecedores. Então, e aí em colaboração junto com a engenharia e áreas de compras, entender inovação, novos designs e trabalhar esse lado de inovação. A gente está começando a explorar agora, já é uma realidade na indústria automotiva, e muito uso de dados também. Acho que nós, particularmente, desenvolvemos bancos de dados internos para poder entender parâmetro de custos globais de peças e componentes que a gente compra no mundo inteiro. E a gente queria saber agora, na opinião de vocês, quais as mudanças que vocês acreditam que estão por vir na atividade de compras e supply em curto e médio prazo? O que vocês acham que seriam as próximas mudanças? Qual é a evolução disso que acabou de ser respondido? Queria começar com você, Rogério. Vamos lá. O Augmented Reality, eu acho que é um ponto que a gente está trabalhando agora, principalmente quando você vai desenvolver produtos do futuro e aí você traz o fornecedor para desenvolver com você e aí diminuir a velocidade de time to market e aumentar também o quanto é preciso a cotação, quanto é preciso o custo, né? Então, acho que um cross entre o Big Data e as ferramentas de engenharia, de Augmented Reality, é algo que está por vir, principalmente na área de compras aqui na minha indústria. Eu acho que nas indústrias, do ponto de vista de indiretos e que você tem uma abrangência maior, eu acho que a automação deve continuar como uma tendência, mas também a parte estratégica, o foco na parte estratégica por parte do comprador vai continuar e deve aumentar com mais informações, porque acho que o comprador cada vez mais vai ter mais informação para tomar a decisão correta. Bacana. E você, Letícia? Eu acho que realmente daqui a 10 anos a gente vai trabalhar na área de compras e supply chain de uma forma completamente diferente da forma que nós trabalhamos hoje, né? Ao mesmo tempo que eu acho que hoje não há ainda tantas tecnologias que nos impactam diretamente em compras, eu vejo já sendo desenvolvidos pilotos avançados de novas tecnologias na área de supply chain como um todo, né? Acho que algumas áreas vão ser mais afetadas do que outras. Então, por exemplo, a área de planejamento de demanda através de uso de técnicas de inteligência cognitiva que combinam dezenas de padrões de planejamento de demanda, de oferta, e que vão aumentar a curacidade dos estoques de forma muito significativa, aumentando a produtividade, né, através dessas ferramentas de inteligência cognitiva, inteligência artificial, vão mudar completamente, né, no curtíssimo prazo aí, a área de planejamento de demandas. Acho que a área de logística também já está sendo altamente impactada através de pilotos aí de tecnologias que acho que todo mundo acompanha na mídia, né, que são os veículos autônomos, por exemplo, para substituir a mão de obra nas transportadoras, a mão de obra de motoristas autônomos, por exemplo. Então, como vão ser feitas as entregas daqui para frente, vão ser feitas através de drones, enfim. Então, são tecnologias que estão aí batendo a nossa porta, na nossa opinião. Já realmente tem pilotos muito avançados dessas tecnologias que, na minha opinião, vão realmente mudar completamente a forma como logística e demand planning trabalham. Para a área de compras, especificamente, acho que tem algumas tecnologias aí que vêm talvez um pouco mais devagar, mas que também vêm para mudar de forma significativa aí a área de compras. Os ERPs, eu sei que as grandes empresas estão trabalhando para colocar ferramentas de inteligência artificial, né, de analytics, enfim, nos ERPs. Então, os ERPs que hoje são a base da área de compras, a área de supply como um todo, né, que ajudam a estruturar o processo de P2P, de Procure to Payment,
vão ser muito mais inteligentes, né, com o uso de inteligência artificial, enfim, ajudando em todas as fases do processo de P2P. Acho que vão ter ferramentas que vão ajudar o comprador aí a fazer o spend analysis, que é algo extremamente importante aí no começo de um sourcing, no planejamento de uma área de compras para os anos seguintes. Acho que também tecnologias como blockchain, né, que foram inicialmente utilizados com outros propósitos, hoje já estão começando a ser utilizados pela área de auditoria, área de compliance, na parte de contratos. Sei de empresas que já na Europa estão utilizando blockchain para fazer auditorias dentro de supply chain, né, para fazer o rastreamento de onde vem o seu fornecimento, onde vem a sua matéria-prima, né, desde o fornecedor inicial até chegar na empresa, até criando, por serem tecnologias de blockchain, certificados, né, de sustentabilidade, enfim. Então, eu acho que realmente a área de logística e de demand planning devem sentir mais no curto prazo, aí 2, 3 anos, uma mudança muito significativa, e nós de compras talvez um pouquinho mais devagar, mas com mudanças muito sustentáveis e aí muito importantes que vão mudar a forma como nós trabalhamos. Muito bom. E você, Alexandre, com a sua contribuição? Ficou pouco para eu dizer depois aí do Rogério e da Letícia. Eu concordo muito com o que eles disseram. Eu vejo a questão da inteligência artificial auxiliando a tomada de decisão, principalmente na questão de planejamento, né? A ausência de falhas e diminuição da interação humana vai aumentar a eficiência dos processos, vai aumentar a satisfação dos fornecedores, inclusive. Vejo realidade aumentada auxiliando os processos aí de recepção física de materiais. Então, toda essa questão, a inteligência artificial e avatares de negociação nos auxiliando em ferramentas que vão realmente negociar, principalmente aqueles aspectos, aqueles itens mais transacionais. Então, tudo isso está acontecendo. Na minha área especificamente, onde a gente compra muitas commodities, eu vejo o advento do nowcasting, né, ferramentas de predição de preços muito mais velozes, ágeis, sendo retroalimentadas por informações que acabaram de acontecer no mercado, na demanda, oferta, auxiliando tanto os planejadores, os negociadores, quanto as ferramentas que vão estar à disposição negociando insumos, né, preços dos insumos em nome das organizações. Então, eu acho que tudo isso está acontecendo, está um passo, né, de acontecer, ferramentas já estão sendo desenvolvidas e vai depender realmente do desejo de adoção e da velocidade de adoção das organizações. Gente, a próxima pergunta é o seguinte, na visão de vocês, os profissionais de compras hoje, eles estão se preparando para essa nova realidade ou eles ainda estão mais focados nesse dia a dia, de fazer as tarefas deles do dia a dia? Você tem percebido essa intenção de capacitação? O que vocês acham? Eu vou começar por você, Letícia. Bom, acho que de forma geral, os profissionais de compras estão começando a entender, né, que essas novas tecnologias vão mudar completamente a forma que nós trabalhamos e que nossa empregabilidade está diretamente ligada ao fato de nós nos prepararmos para essas mudanças, né? Então, o comprador que efetivamente não se preparar para as mudanças que vão acontecer, né, que mudanças? Basicamente, as funções operacionais de compras, né, serem substituídas por essas tecnologias e aí ficando muito mais as funções estratégicas dentro da área de compras, o perfil do comprador também muda, ele precisa ser mais estratégico, né? Aquele colocador de pedido, aquela pessoa de back-office que fazia 3 cotações, vai ser substituídas por robôs e por sistemas de inteligência artificial, né? O que vai ficar? Vai ficar o consultor de negócio, vai ficar aquela pessoa que conhece a empresa como um todo, que conhece o business, que consegue fazer o change management, né, de mudanças. Então, na minha opinião, é algo que está mudando aos poucos, mas que as pessoas ainda talvez não tenham total consciência aí de como vai afetar a empregabilidade se as pessoas não se adaptarem rapidamente a essas mudanças. Legal. E você, Rogério, o que você acha sobre isso? Olha, Letícia colocou muito bem aqui. Eu acho que se eu tivesse reiniciando a minha carreira, eu ia focar muito em estratégia, entender estratégia, como gerenciar mercados e se adaptar a isso.
né? Eu acho que o ponto todo é o comprador transacional, o processo de compras como um todo vai tomar conta automaticamente, e isso é inevitável. Então, eu acho que cada vez mais as empresas têm um time to market mais curto, né? E uma pressão muito forte de concorrência, né? Nossa indústria, por exemplo, está em completa transformação, saindo de veículos de propulsão normal, que é o normal de hoje, que é a gasolina, né? E combustíveis fósseis para carros elétricos, né? E autônomos. E isso está gerando uma quantidade de competidores enorme. Então, tradicionalmente, a minha indústria tinha 5 ou 6, 7, 8 competidores. Hoje nós temos novos a cada 3 dias. Então, para a minha indústria especificamente, para os meus compradores, o desafio é eles pensarem em estratégia como vão estar à frente dos competidores. E para isso, eles precisam trabalhar de forma colaborativa e estratégica com os fornecedores, senão a gente não vai vencer no mercado. Então, o ponto-chave é esse. E eu acho que já está agora, não é muito para o futuro, já está acontecendo. E a gente tem que focar muito na parte estratégica, entender o negócio dos nossos fornecedores em detalhe e qual o caminho que eles vão seguir e como isso há uma intersecção com o nosso negócio, né? Então, esse é o ponto-chave para mim. Legal. Bom, Alexandre, e você? O que você acha? Vou pedir para o Rogério não esquecer do etanol. Etanol é importante também, ainda na matriz energética, principalmente aqui do Brasil. Mas eu concordo de novo com os dois, tá? Eu acho assim, os profissionais ainda não estão incorporando, né, o desenho das suas próprias carreiras, essas questões que estão sendo apresentadas pela indústria 4.0, tá? Eu acho que isso vai acontecer muito mais por inspiração das próprias organizações, das próprias companhias, né? Aqueles que já demonstraram o desejo de seguir esse caminho, comunicaram adequadamente para as suas equipes que esse é o caminho, que vamos evoluir, que souberam redesenhar suas equipes, o perfil das suas equipes, né? Trazendo inclusive headhunters para o negócio, porque não sei se os headhunters também estão acompanhando toda essa mudança nessa velocidade, tá? E promovendo capacitação para esses times, tá? Então, essas organizações mais antenadas largam na frente. Os times dessas organizações certamente largarão na frente e estarão mais capacitados a enfrentar os desafios que estão se apresentando, tá? Mas, de maneira geral, eu tenho relacionamento com muitas organizações, e a grande maioria do agronegócio, eu ainda vejo, né, no campo fabril, no campo agroindustrial, isso acontecer, times de tecnologia, profissionais com perfis de tecnologia sendo incorporados aos times operacionais com muito mais facilidade e naturalidade do que eu tenho visto acontecer nos times de compras e de supply chain, tá? Mas acho que isso é. Então, realmente, os profissionais com soft skills aprimorados vão ser aqueles que vão definir as questões estratégicas, vão estar mais próximos do board, vão estar desenhando junto com os fornecedores o que é que vai vir, né, de melhoria de eficiência operacional, de novos produtos e soluções. E eu acho que aqueles com perfil mais tecnológico vão ter vez também, porque são os caras que vão partir para a programação, para a análise de dados e os outros desafios que essa questão de proximidade tecnológica estão trazendo para as áreas. A gente falou bastante agora aqui de competências, né, da mudança do perfil do comprador e do profissional de supply para atender outras demandas que não aquelas que estavam sendo atendidas até pouco tempo ou que estão começando a se transformar agora. Na opinião de vocês, isso seria só uma questão de capacitação ou a gente também fala de competências comportamentais ou soft skills, que também deveriam mudar ou ser aprimoradas? Como que vocês entendem isso? Do que a gente está falando exatamente? De hard e de soft skills ou de capacitação? Queria começar com você, Alexandre. Obrigado, Eric. Eu acho que tem as duas coisas, tá? Realmente, a gente vai precisar redesenhar as equipes, né? Então, os líderes das empresas, os gestores vão ter que conseguir essa capacidade de redesenhar equipes capazes de gerir tanto as questões operacionais e de relacionamento com fornecedores, com seus pares, líderes, com o board, e as questões tecnológicas também, tá?
Então, eu acho assim, eu nunca deixei de acreditar que os soft skills são muito importantes para para aquele perfil de profissional que deseja realmente chegar em algum momento num cargo de liderança, tá? Os soft skills te colocam à frente no momento de desenvolver e de defender suas ideias para a diretoria, para os seus pares, engajar seus pares nos projetos, convencer adequadamente fornecedores da importância da participação deles nos projetos. Então, isso daí realmente nunca deixou de ser importante. Cada vez mais será, né? Quanto mais estratégico você deseja, né, que o perfil da tua carreira siga, mais a questão dos soft skills são importantes. Mas, de novo, os profissionais que enxergarem que precisam ou que podem se capacitar em questões tecnológicas, estou falando de comunicação, de análise de dados, tudo isso que a gente tem discutido até agora, ou que são capazes de contratar, de compor equipes com esse perfil tecnológico, esses caras vão sair na frente. Tá? Então, realmente, eu acho que as duas coisas continuam sendo muito importantes, mas a questão da adequação ao perfil tecnológico se tornou bem mais relevante à medida que a questão da indústria 4.0 apareceu como desafio para a gente. Muito bom. E você, Letícia? Eu concordo com o Alexandre, acho que ambos, skill técnico quanto skill soft, tem que ser desenvolvidos. Acho que em relação ao hard skill, quando a gente fala exatamente o que, né, que alguns compradores eu já convivi me perguntam, mas exatamente o que eu preciso desenvolver, né, para ser esse comprador estratégico. Eu vejo o comprador daqui para frente como alguém que conhece microeconomia, que conhece macroeconomia, que tem uma boa base de finanças. Para mim, uma boa base de finanças é a base de suprimentos. A gente utiliza finanças o tempo inteiro na área de suprimentos. Conhecimentos de estatística, que também são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, né? Muitas dessas novas tecnologias estão baseadas em programas estatísticos. Então, em relação ao hard skills, eu acho que esses são as principais mudanças. Antes, um comprador mais operacional, que tinha só mais uma visão ali específica do que ele comprava, passa a ser um comprador com uma visão muito mais macro, que conhece de técnicas de finanças, estatística e de economia. E em relação aos soft skills, eu acho que também muda muito. Eu acho que a parte de comunicação e trabalho em equipe vai ser fundamental, né? Com todas as mudanças que vão acontecer, o comprador vai ser a pessoa que vai ser fundamental no change management dessas mudanças. A parte de stakeholder engagement, que a gente chama, né? Que é saber entender o nosso cliente interno e entender as mudanças como um todo e saber lidar com essas mudanças, saber lidar com esses clientes internos e conciliar conflitos. Eu acho que vai ser também muito importante, e acho que nós, como líderes, temos que mudar junto, né? Então, além de todos esses skills que eu mencionei, que servem tanto para líderes quanto para a base, eu acho que o líder tem que ser alguém agora que cada vez mais estimula a inovação, né? A inovação dentro das empresas deveria vir muito dos fornecedores. Acho que isso é algo que a gente ainda não tem na maioria das empresas, né? A área de compras como uma grande porta de inovação para as empresas, né? A área de compras é a área que tem contato direto com os fornecedores, e são nossos fornecedores que têm contato com as tecnologias de mercado, com o que está acontecendo em cada uma das áreas delas, né? Então, por que não compras? Por que não compras poderia ser a grande entrada aí de novas inovações e tecnologias dentro da empresa. E acho que também o líder tem que ser alguém que consegue liderar uma série de pessoas completamente diferentes uma das outras. Acho que a diversidade vai ser muito importante aí no futuro. Saber lidar com pessoas diferentes, trazer essas ideias novas, vai ser aí nosso principal desafio e responsabilidade. Muito bom. E Rogério? Olha, Letícia colocou super bem, o Alexandre também. Acho que seguindo o raciocínio aí, olha, o comprador nunca vai deixar de ser a antena do negócio, né? Eu acho que esse ponto é importantíssimo no soft skill. Do hard skill, acho que a parte de finanças, entendimento de mercado, leitura de dados e skills de negociação, isso tudo acho que vai continuar sendo uma necessidade, um parâmetro.
de desenvolvimento de todos os compradores. O retorno no investimento acho que é importantíssimo. O comprador entender o ROI, né, do negócio, quando ele toma uma decisão, sempre tem que ter um retorno no investimento e tomar a decisão correta. Então, o que é interessante no nosso negócio é esse, né? O comprador, ele é o tomador de decisão, né? E eu acho que no soft skills, acho que tem um skill que eu acho muito importante, que é a curiosidade, né? E aí, a parte da curiosidade de você entender a tendência de mercado, né? Como eu falei, o que é interessante na indústria automotiva é que você tem o benchmarking ao vivo o tempo inteiro. Você anda na rua, você está tendo benchmarking, você está vendo o teu competidor, você está lendo na mídia sobre o que está acontecendo, o que eles lançaram. Então, você tem que estar o tempo inteiro com o teu fornecedor, entendendo para onde vai esse caminho, com que ele está desenvolvendo, aquela nova tecnologia, e você tem que vender ao fornecedor que você seja o cliente de escolha dele para ele trazer aquela tecnologia para você. Primeiro, que eu acho que é um desafio enorme, né? E aí está o ponto-chave do balanço do comprador entre trabalhar os custos e realmente trabalhar a eficiência com os fornecedores, mas também trabalhar a atratividade para a inovação, né? Se o fornecedor não te escolhe como o customer of choice, você não vai ter a vantagem competitiva da inovação. Então, acho que achar esse balanço entre você ser duro com o fornecedor e justo na negociação e, ao mesmo tempo, atrair ele para fazer investimento com você, né? Acho que isso é fundamental. Bom, gente, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que fazer uma pausa aqui, terminando essa primeira parte dessa questão toda da cultura digital. Nós vamos continuar na semana que vem com a parte 2, que está muito legal também. Fica aí, acompanha a gente.